Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, que é o Fluminense. O Fluminense venceu o Juventude, meu amigo, no último lance do jogo. Tensão lá no alto, Fluminense que não podia perder pontos para o Juventude dentro do Maracanã e não perdeu. A gente vai comentar aqui um pouquinho sobre o jogo. Também vamos falar sobre algumas escolhas de Luiz Francisco Zubeldia, né? Zubeldia escolheu ali o Germancano para começar jogando, algo que deixou assim o jogo Eu vou explicar. Tá? Também a gente teve a ausência de Lúcio Acosta, que era uma coisa que eu queria ver, como que o Fluminense ia se sair sem o Lúcio, né? E eu vi. E já te adianto, tá? Não dá não. Vai ser um pouco complicado ficar sem Lúcio Acosta. Mas ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu se você ainda não se inscreveu. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Então ative o sininho tricolor, se inscreva, né? E fique ligado porque todos os vídeos nós temos dias, que eu ia falar. Todos os dias nós temos vídeos aqui trazendo novidades do Fluminense pra você. Então, fica ligado. Vambora. Arrebenta nesse like aí. E, gente, rapidinho. Notícia boa mesmo. É isso aqui. Notícia boa. Essa daqui. O Fluminense chegou a 41 pontos. Nós ainda temos um jogo a menos, que é contra o Ceará. Tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. As coisas estão bem desenhadas pra gente aqui. Pensa, chegamos a 41, nós temos um jogo a menos. Fluminense conseguiu vencer com um golaço do Thiago Silva, né? Preciso destacar isso aqui também. Quero até mostrar pra vocês esse gol, que foi de fato um gol muito bonito. Olha só. E eu quero destacar um pouquinho sobre essa jogada também. Toma. Golaço do Thiago Silva. Algumas curiosidades sobre esse lance, tá? Vou até tirar aqui o volume. Eu vou tirar o volume. É bem legal ele comemorando em cima da bandeira do Fluminense, tá? Eu acho que quem pegou essa foto dele abaixado, eu acho uma das coisas mais maneiras que tem. Mas vamos lá. Curiosidades sobre este gol, tá? O trabalho coletivo de Xerém. Beleza? Primeiro destaque é esse. Você tem JK recebendo, Tami. Aí JK, que é muito bom jogador, né? Ele não é só um centroavante que finaliza. Ele tem visão de jogo. Olha o passe que ele dá no ponto futuro pro Riquelme, que domina, leva pra linha de fundo, cruza, a bola desvia no 72, que eu não sei quem é, Ruschel, sei lá. O Ruschel ontem quase apitou o jogo, né? E a bola vai no pé do Thiago Silva. Thiago Silva, considerado Xerém também. Não vem com essa, não. Thiago Silva, considerado Xerém. Nossa revelação pro futebol, né? E a gente tem, então, um Xerém resolvendo, né? Peças que vieram do banco, né? Fizeram a jogada, tirando o Thiago Silva, que é titular absoluto, né? Mas fizeram a jogada para a bola chegar no Thiago Silva e ele marcou um golaço de voleio, né? E de cobertura. Foi tudo, né? Foi um voleio e a bola foi de cobertura por cima do Jandrei, golaço do Fluminense, tá? Então, queria destacar isso aqui pra vocês, tá bom? Porque é sempre muito bom nós, quando a gente consegue destacar a qualidade da nossa base e como que a nossa base ela precisa ser utilizada. Vi alguns comentários do pessoal falando, não, mas o Riquelme não entrou muito bem, o Riquelme entrou tão mal quanto o Soteldo que o povo reclama. Então, mas você que compara Soteldo com Riquelme, você está cometendo uma injustiça muito grande. A gente está falando de um Soteldo que é velho conhecido no futebol, é jogador de seleção venezuelana. É um cara que já tem a sua responsabilidade no futebol. Chegou ao Fluminense por um valor exorbitante, ganha um salário no Fluminense de mais de 1 milhão, que é o que dizem por aí, né? É supostamente um salário, né, de mais de 1 milhão. Aí você está comparando com o Riquelme Felipe, que está fazendo seu primeiro ano no profissional. Gente, primeiro ano no profissional, é um jovem, é um jogador que está iniciando a sua carreira. Aí eu vi gente comparando. Não existe comparação entre Soteldo e Riquelme. Ah, Riquelme não entrou muito bem, Riquelme errou. Mas quem fez o lance do gol? Foi Soteldo aqui? Não, pô, foi o Riquelme Felipe. E isso aqui precisa ser destacado. Ele que levou para a linha de fundo e fez o cruzamento. Ah, mas a bola desviou, né?
Ossos do ofício. O objetivo dele era botar essa bola na área, essa bola chegou na área. Se desviou ou não, não tira o mérito do jogo, não tira o mérito da qualidade, não tira o mérito do Riquelme de fazer a jogada, tá? Então, é muito importante, é porque eu vejo vários torcedores do Fluminense, aqui na Hora do Flu não muito, mas nas redes sociais, Twitter, gente que ama queimar jovem. Ama queimar jovem fazendo comparações inacreditáveis. Então, assim, bem legal, o Riquelme é a primeira vez sendo utilizado por Zubeldia, né? Conseguiu ser utilizado, conseguiu fazer uma jogada de destaque. JK, que foi retirado do time titular, entra e todo mundo se pergunta: tem que ser titular, por que tirou, né? Bom, para responder essa pergunta, o Wilson Forte, né, do Central, fez essa pergunta ao Zubeldia sobre JK, né? Por que começar com um Cano e não com JK, sendo que JK vem melhor e neste jogo demonstrou isso, tá? Demonstrou isso porque entrou e mudou a partida o nosso querido John Kennedy. Vamos dar uma olhada no que falou o Zubeldia? Só vou melhorar aqui porque não tá saindo áudio para vocês, né? Lembrando que é um vídeo do nosso querido Wilson, né? Deixa eu ver aqui. Fluminense. Beleza, vamos botar do começo. Boa noite, Zubeldia. Wilson Forte, da Central Fluminense. Queria te perguntar sobre a sua escolha no ataque. O John Kennedy foi um dos destaques na partida contra o Atlético Mineiro, que, na minha opinião, foi a sua melhor partida sob o comando do Fluminense. Sim. E ele também fez um bom primeiro tempo contra o Mirassol. E lá o Cano não entrou tão bem. E hoje você decidiu mexer na escalação e voltar com o Cano entre os titulares. Queria saber qual foi o critério para você fazer essa mudança no time titular. No, yo creo que Germán es muy buen jugador, es un delantero con muchísimo gol y bueno, son elecciones que uno piensa que por ahí son las correctas. A mí también John creo que es un jugador que entra bien de recambio, siempre, al menos lo que yo conozco de John, también es una alternativa por si las cosas no salen, también es un jugador revulsivo cuando lo tirás faltando 25, 30, 36, es como es ese jugador número 12 que tenés y te genera cosas muy positivas. Lo ha hecho acá en Fluminense, tiene una historia reciente que ustedes la conocen, ¿no? Es un jugador que genera una ventaja cuando le toca entrar también. Así que tratamos de dosificar esa sorpresa, de dosificar, digamos, esa fuerza en ataque de esta manera. ¿Es la única? No, puede ser a la inversa, ¿no? Como hicimos en Mirasol, sí, puede ser a la inversa. Pero yo creo que John también te da esa explosividad cuando el equipo rival está cansado y también te genera expectativa porque es un jugador que ya lo ha hecho varias veces aquí en Fluminense, ¿no? Que de la banca marca la diferencia o al menos genera esa dinámica impensada que te dan los buenos jugadores, ¿no? Pienso. Beleza. Então o Zubeldia explicando por que ele utilizou o Germancano e não utilizou o JK, né? Ele disse que o JK é tratado ali como um 12º jogador e ele vai falar uma coisa que ele vai falar que poderia ser diferente também, né? O JK começar e depois o Germancano entrar. Então, vamos lá. Existe uma coisa no futebol, Zubeldia, e aqui eu queria muito que você se atentasse a isso. Nós precisamos ter muito cuidado, tá? Em cometer injustiças. Thiago, como assim? No futebol, a regra, pra mim, o santo graal que tinha que ter no futebol era: joga quem tá melhor. Porque isso é bom pra todo mundo. Até quem tá jogando pior reconhece que o outro tá melhor e aquele quem tá melhor tem que jogar. Só que quando você faz o inverso é muito prejudicial. Vou dar um exemplo aqui. Germancano é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. É um cara importantíssimo, é um cara absurdo. Todo mundo faz o L por causa do Germancano. A gente é apaixonado no Germancano. Aí aqui eu não tô falando do Cano ídolo, tá? Eu estou falando do Cano atual, do jogador Germancano hoje. Hoje, na data desse vídeo, no dia 17 de outubro, o JK, ele oferece mais ao Fluminense do que o Germancano. Como assim? JK, como você viu no lance do gol, ele estava fora da área, dando passe
de infiltração pro ponta passar. Tem que ter visão de jogo. Agora, outra coisa, JK tem o recurso do drible. JK tem esse recurso. JK tem o recurso do corpo. JK faz o pivô muito bem. Consegue proteger muito bem a bola. Consegue dominar a bola, passar pro pessoal que tá fazendo o contra-ataque. Então, assim, hoje é indiscutível. Hoje não existe nenhum ponto que você fale, não, nisso aqui o Cano é muito melhor que o JK, por isso que ele precisa estar no time titular. Não tem isso. Então, o meu medo, Zubeldia, é você escalar o Germancano pelo que ele já fez. Como você mesmo disse, é um jogador que tem uma história muito grande no Fluminense. Então, se você escalar o Cano pelo que ele já fez, você vai perder muita gente. Muita gente, porque o seu trabalho não é pautado na história. O seu trabalho é pautado no desempenho. E desempenho hoje, o JK é muito melhor. É como se tu quisesse colocar o Lúcio Acosta no banco porque ele chegou agora e o Lima já tá no Fluminense há muito tempo. Não faz sentido nenhum. Porque o Lúcio Acosta é infinitamente superior ao Lima. Então a gente precisa ter isso. Tá? Não entendo a escalação do Cano como titular. Poxa, o Cano, gente, com a idade que tem, com toda a dificuldade que ele tem, com os problemas no joelho que ele já teve, né? Tem médico que diz que o Cano nem ligamento tem mais. Então, assim, você precisa... quero usar o Germancano. Cara, tira o Germancano faltando uns 20 minutinhos pra acabar o jogo. Mas bota o JK de titular. Porque ele oferece muito mais ao Fluminense hoje, tá? Beleza, falei isso. Ok, agora a gente precisa dizer também que Lescano não foi utilizado, né? Agora, existe uma regra, não precisa se utilizar Lescano. Não, mas quando você coloca o Lima para fazer uma função que todo mundo sabe que ele não sabe, todo mundo sabe que ele não sabe, menos os treinadores que chegam, né? Renato colocava o Lima como armador, o Mano colocava o Lima como armador, agora o Zubeldia coloca o Lima... Não é possível, tem alguém dentro do Fluminense que fala, ele é armador, porque não é possível. Né? O Lima não é armador. Lescano, por sua vez, seria o armador. E eu vou te falar, tá? Informações que a gente tinha nos bastidores é que o Lescano iria ganhar minutos contra o Juventude. Mas ele não fez e ele explicou. Tô aqui no site Netflu e o Zubeldia falou o seguinte: Lima é um volante que pode chegar ao ataque. Joga na defesa, tem equilíbrio. Mas a partida teve um momento que pediu mais. Pediu mais o que, gente? Mais ofensividade. Pediu um Fluminense que atacasse melhor. Aí vai dizer, esse, mas poderia ser o Lescano. Porém, era uma partida difícil, com muito peso, porque tínhamos obrigação de ganhar. Então, ele não colocou o Lescano na função dele, porque, segundo o Zubeldia, era um jogo com muita pressão e ele precisava ganhar. Né? Mas se tem um jogador que eu acho que não vai ser vaiado pela torcida é o Lescano, porque é algo que o torcedor espera há muito tempo, né? Um jogador que é uma grande joia, né, do Paraguai, que veio pro Brasil, né? É um jogador, gente, o Lescano joga bola, mas a gente precisa dar minutos para ele. O Zubeldia não deu. Se ia dar contra o Juventude, agora não vai dar. A gente vai ter que esperar uma outra oportunidade para o Lescano ser utilizado, mas essa foi a desculpa do Zubeldia. Agora, Lescano vai ser utilizado contra o Vasco? Muito difícil, porque você tem o Lúcio voltando aí, né? E o Lúcio é o titular absoluto. E para terminar esse vídeo é justamente sobre o Lúcio que eu queria falar com vocês. Então, tá testado, né? Disse para vocês o seguinte: o jogo do Juventude vai servir muito para nós vermos o que podemos fazer sem Lúcio Acosta. E a resposta tá aí, né? Nada. Galera, é inacreditável como esse baixinho aqui faz a diferença no time do Fluminense. É inacreditável. Você teve um Fluminense com muita dificuldade de controle de bola, né? Então ficou muito claro. Lúcio Acosta é titular absoluto desse time do Fluminense e aquilo que eu falo pra vocês, Lúcio Acosta tá aí. Reserva do Lúcio Acosta é Paulo Henrique Ganso. Enquanto a gente não entender isso, a gente tá lascado. Lima, ele tem que ser utilizado mais perto do gol possível, não de meio armador. Porque se o Fluminense depender de Lima para armar as jogadas, a gente vai sofrer todos os jogos e não vamos conseguir criar
tá? Contra o time Juventude, que é um dos piores do campeonato. E só para você ter ideia do que eu tô falando aqui, os números de ontem apontam uma estatística ridícula. O Fluminense só chutou no gol do Thiago Silva. O Fluminense não tinha chutado no gol, o Fluminense não conseguiu chutar no gol. Chutou no último minuto do jogo e fez o gol. Que bom, muito bom. Mas é pouco demais para o Fluminense enfrentando o Juventude em casa, no Maracanã, né? Então ficou muito claro a lúcio-dependência do Fluminense. E ficou muito claro também que o Lima não é esse cara para substituir o Lúcio. Quem tem que substituir o Lúcio é Paulo Henrique Ganso, Lescano, jogadores que jogam e fazem essa função. Tá? Então é isso, espero que o Zubeldia aprenda, mesmo com essa vitória, o Fluminense não fez um bom jogo e precisa de muito para aprender. Eu espero que aprenda, né? Torcer para que as coisas melhorem. Se inscreve no canal aí, ajuda a gente ativando o sininho tricolor, por favor, arrebenta nesse like. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante pro canal do Flu. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.